Tudo bem, meus prezados? Esse vídeo aqui estamos endereçando ele para o Ricardo, lá em Londres, na Inglaterra. Meu prezado aluno que está lá na Inglaterra e que faz parte de um projeto que em breve será efetivado na Inglaterra, lá na Europa. Vem coisa grande para a área da formação teológica aí na Inglaterra, viu? Vamos crer e tudo vai se efetivar, se tornar real. Nós hoje vamos trabalhar um pouquinho, dando uma percepção panorâmica do profetismo no Antigo Testamento, concentrando principalmente nos profetas tidos como maiores, não é? Dentro do cânon do Antigo Testamento, que seria Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Porém, antes de nós entrarmos na particularidade literária de cada um desses 4 profetas, nós temos que pensar sobre algumas questões que estão pertinentes à profecia veterotestamentária. Primeiro é a questão do nebeísmo. Nebeísmo foi uma proposta do teólogo alemão, que foi um dos precursores da nova teologia bíblica do Antigo Testamento, no período pós-guerra ou pós-segunda guerra, quando ocorreu a reforma da teologia bíblica do Antigo Testamento, que é o Walter Eichrodt. Eichrodt, no alemão, né? Eichrodt, ele vai dizer o seguinte, que o movimento do nebeísmo compreende em questões relacionadas a transe e êxtase que alcançava os profetas quando esses estavam de uma forma estática recebendo a mensagem. Uma mensagem essa que para Eichrodt ela se tornava estática através da visão, através do sonho, que grande parte das profecias veterotestamentárias, principalmente até dentro dos autores canônicos ou dos profetas canônicos, são direcionadas ou intervindas através de visões e sonhos. E então ele defende a tese de que ocorria nesse momento uma êxtase do profeta e que muitos até desmaiavam, entravam em estado de transe espiritual para receberem esse sonho, receberem essa visão. Mais tarde, essa tese de Eichrodt vai ser confrontada e Gerhard von Rad vai conceber uma outra perspectiva para esse movimento profético, dizendo que o movimento profético era uma revelação vinda da parte de Yahvé, ou da parte de Deus para o profeta, em um momento que esse transcendia, e nessa transcendência ele recebia o oráculo, né? Ou seja, a mensagem profética, seja ela em visão, seja ela em sonho, ou até em voz, ou até verbalizada em voz audível. Muito bem, agora o que nós precisamos também compreender é que dentro desse movimento profético, os profetas canônicos, eles vão desenvolver e vão estar centralizados as suas atividades proféticas dentro de 3 períodos. O período, vamos dizer assim, pré-cativeiro, cativeiro e pós-cativeiro. E dentro desse período pré-cativeiro, nós vamos ter profetas que estão no contexto
como até do profetas maiores, Jeremias. No período pós-cativeiro, nós vamos ter algumas mensagens proféticas de Daniel, que se insere, de Ezequiel, porque esses estão no período cativeiro, mas centraliza algumas suas mensagens no período pós-cativeiro. No período também pré-cativeiro, nós vamos ter alguns profetas menores, vamos ter também, no caso dos profetas que estão no período do cativeiro, profetizando esse período, alguns profetas menores, que a sua mensagem vai concentrar no período pré-cativeiro e pós-cativeiro. E no período do cativeiro, 2 ou 3 somente que estariam desenvolvendo a sua atividade profética. Agora, o importante falar, que principalmente nessa questão da interlocução profética, os profetas menores, eles têm um desenvolvimento teológico mais voltado à justiça social, à fidelidade da fé já vista, ou seja, da fé em Yahvé, e que é o centro da religiosidade de Israel, como também de questões pertinentes ao escatom, e também vamos colocar a questões deuteronomistas, ou seja, da aplicabilidade da lei e da aliança do Berit e do seu desenvolvimento dentro do transcurso político-social de Israel. Já os profetas maiores, nós vamos ter o caso, iniciando de Isaías, que ele vai estar tendo uma abordagem muito mais voltada a defender a soberania, supremacia de Deus, e também estar apresentando o grande mapeamento da intervenção de Deus na humanidade e no transcurso histórico e futurístico das nações, relacionado até à sua soberania. E depois vai entrar na questão da justiça de Deus, e aí que ele começa a tornar-se um livro profético com viés, com o cerne da sua mensagem profética de cunho messiânico, aonde vai fazer abordagem totalmente voltada à defesa do messianismo e de todas as profecias, sendo essas de ordem messiânica, no sentido proléptico, no sentido futurístico. E outra questão também importante nós relacionarmos, que os teólogos liberais, que vão trabalhar com a teologia racional, a teologia bíblica do Antigo Testamento racional, lá do movimento, vamos dizer assim, primitivo da teologia bíblica, como o caso de Eberlin, Jung, Wilhelhaus, né? Que vão ser teólogos que vão trabalhar a questão da defesa de uma divisão do profeta Isaías, ou seja, da sua obra literária, dentro da proposta Deutero-Isaías e Trito-Isaías. O Deutero-Isaías, do capítulo 40 ao 55, e o Trito-Isaías, do 55 ao 66. O Deutero-Isaías, tratando perspectivas relacionadas a questões políticas e sociais do contexto assírio, e o Trito-Isaías, tratando questões referidas à escatologia, ao escatom, E são duas perspectivas e correntes dentro da abordagem exegética de Isaías, que elas são defendidas dentro da teologia liberal
com uma divisão que pode ser efetivada dentro da abordagem canônica do profeta Isaías. Porém, nós seguimos uma perspectiva mais conservadora e ortodoxa que não vai concordar com essa proposta do Trito e do Deutero Isaías. Mas podemos dizer que o livro de Isaías, ele é um livro que ele relaciona dois tempos da linhagem davídica. Ele vai iniciar, dentro dos seus primeiros capítulos, abordando ainda o desenvolvimento da atividade monárquica de um membro dessa linhagem davídica, no caso Ezequias e Uzias, e depois, mais tarde, vai entrar já com o Messias, aquele que vai efetivar a aliança davídica e a permanência dessa linhagem davídica no sentido escatológico. Ah? Saímos do profeta Isaías e entramos em Jeremias. Jeremias já é um profeta que trabalha no período pré-cativeiro. Ele está preparando Judá no sentido de uma confrontação a arrepender, a mudar o seu percurso de fé, que está no momento atravessando uma apostasia de Jeremias, está ocorrendo uma apostasia, está ocorrendo um esquecimento da aliança, do compromisso feito com Berite. Então Jeremias está cobrando essa renovação, essa restauração do pacto, esse arrependimento, essa implicação ao desenvolvimento da verdadeira justiça. Ele vai relacionar pontos da vé já vista e pontos da obra deuteronomista para enfatizar questões relacionadas à lei. Tá? E o profeta Jeremias vai ser aquele que vai profetizar sobre 70 anos de cativeiro e vai ser o profeta mais perseguido e mais controverso do período dos profetas maiores. O seu escrito, que é um apêndice à Lamentações de Jeremias, ela é um livro de cunho poético, voltado mais a questões existenciais, da existencialidade que o profeta está vivendo em um momento de angústia, que ele vai usar aquelas poesias e aqueles lamentos para justamente provocar em Israel um arrependimento e um conserto com a aliança feita com Deus. Quando entramos em Ezequiel, já estamos entrando no livro profético que é um pré-apocalíptica, é um pré-apocalipticismo ou apocalipsismo judaico. O pré-apocalipsismo judaico é efetivado no livro do profeta Ezequiel, ok? Porque Ezequiel vai trabalhar com essa proposta. E Daniel complementa Ezequiel e amplia a apocalíptica judaica, fazendo assim uma abordagem que vai ter um redimensionamento escatológico. Obrigado a todos e era isso aí que nós queríamos transmitir hoje para o Ricardo.